Na sexta-feira da semana passada, teve início a 37ª edição da Feira do Livro de Caxias do Sul, com o tema Ler para se Mover. O evento, estruturado na Praça Dante Alighieri, conta com diversas atrações artísticas e culturais ao longo da programação deste ano. E para conversar um pouquinho sobre uma das obras expostas na feira, está aqui conectada com a gente via Google Meet a escritora Lisana Bertucci, que deve ter o livro Batom Vermelho lançado amanhã. Boa noite, Lisana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, Ana, e a vocês também, e ao professor Marcel. Então, Lisana, sobre o livro Batom Vermelho, o que os ouvintes podem esperar dele e o que ele aborda? Esse livro tem como subtítulo, Ana, Escritos em Tempo de Pandemia. Então, eu escrevi esse livro durante a pandemia, para me distrair, e ele é um texto assim extremamente leve, extremamente light, mas ao mesmo tempo ele fala de coisas muito sérias, como é o caso da pandemia. O livro é desafiador no sentido de que nós temos uma capa com um batom vermelho e todas as pessoas se perguntam, né, por que esse batom vermelho? Só que é algo que eu não posso dizer, o leitor que vai ter que descobrir depois. Tu ia me perguntar, Ana? Era a minha próxima pergunta, porque até eu fiquei curiosa para saber o que tem por trás, né, desse título Batom Vermelho. Tu sabe, Ana, que surgiram muitas hipóteses, a maioria das pessoas imaginou que era um livro que ia falar muito de sexo, que era um livro muito sensual, porque o batom vermelho pode dar essa ideia, né? Mas, na verdade, é uma surpresa, né? Quem sabe até pode ser que tenha esse sentido também, mas o batom vermelho pode aparecer nos lábios de uma pessoa assim que ninguém vai imaginar. E só para os nossos ouvintes, então, que talvez estejam só nos ouvindo e quiserem ver a capa desse livro que nós estamos comentando, do Batom Vermelho, podem acessar, então, o nosso canal no YouTube Comunicaverso, onde está sendo transmitida esse programa. E lá, então, a gente anexou ali a imagem, a capa do livro, para quem quiser, então, ter conhecimento. Lisana, como você poderia resumir, né, quem que é a personagem principal desse livro? Bom, esse texto ele está estruturado da seguinte forma: a primeira parte se chama Quebra-Cabeça, e ele está dedicado para uma musa inspiradora que é extremamente misteriosa. Então, ela vai propor, no início do livro, que os leitores, através dos seus escritos, que ela não diz para onde que ela está escrevendo, são leitores hipotéticos, eles devem ir montando a personalidade dela, porque em nenhum momento ela vai dizer quem ela é. Inclusive, às vezes, ela vai tentar até se esconder, vai fingir que é uma coisa, em vez é outra, mas vai falando, né? Vai falando sobre a infância dela, vai falando sobre diversos assuntos, fala da pandemia, fala de amor, fala sobre a felicidade, e na medida em que ela vai falando sobre tudo isso, ela vai se mostrando para os leitores, e só no final é que vai ter uma revelação. Essa musa inspiradora existe, é uma pessoa real, mas eu nunca vou poder dizer o nome dela. Né? Ela sabe do livro, ela ficou muito feliz com o livro. Né? No final do texto, quando tem a revelação, de uma forma também bem inusitada, é possível que algumas pessoas reconheçam essa musa inspiradora. Mas é bom que não contem para as outras, né? Porque senão as pessoas não vão querer ler o livro. Com certeza, daí acaba a surpresa, né? Isso. E como tu comentou, então, esse livro ele foi escrito durante a pandemia, né? Como que surgiu a ideia, então, de escrever esse livro durante a pandemia, né? De onde veio a inspiração? Olha, na verdade, eu já tinha começado a escrever e durante a pandemia a gente se ocupava menos com vida social, por exemplo, então eu consegui escrever bastante do texto. E achei também que seria interessante, além de outros temas que aparecem no texto, abordar, assim, como é que as pessoas estavam vendo a pandemia. Então, por exemplo, eu entrevistei uma série de pessoas que tiveram bebê na pandemia. Então, tem lá um texto que se chama Os Bebês da Pandemia.
Tem um outro texto que fala do protagonismo dos olhos, porque na medida em que a gente começou a usar muita máscara, o olho é que é a expressão mais importante, né? O olho começou a falar muito mais do que qualquer outra coisa, porque já que não tinha os lábios, não tínhamos a boca, não tínhamos outras expressões faciais, então eu fui compondo, fui me divertindo, fui brincando, né? Porque como é um quebra-cabeça, né? Todo mundo fez palavras cruzadas durante a pandemia, tentou se reinventar. Bom, esse texto ele é extremamente inventivo. Ele é criativo, então ele é uma metáfora do que a gente pensou em fazer com a pandemia, que é se reinventar, se reorganizar, né? Reorganizar o Waze, né? Botar o Waze para outra direção, né? E ao todo, quanto tempo durou o processo de escrita desse livro? Olha, eu acho que eu fiquei toda a pandemia escrevendo. E agora a pandemia não acabou mesmo, né? A Alessandra, né, que estava contando aí que continua a pandemia, né? Mas não acabou ainda bem, mas o livro já está aí, né? Já está aí. E tem uma coisa legal que eu queria te contar. Eu não sei se tu vai me perguntar, eu não quero me antecipar as tuas perguntas. Com relação às capas, Pode falar. porque é o seguinte, eu quis fazer com que os leitores participassem assim desde o início. Então, como eu tinha dois projetos de capa, uma que tem uma moça, aparece só uma parte do rosto passando batom, como as pessoas devem estar vendo aí, que vocês passaram a imagem, e a outra é só uma parte do rosto com uma boca. Então, eu tinha as duas capas, achava muito bonitas os dois projetos, e eu fiz, então, uma pesquisa sobre qual a capa que as pessoas achavam mais bonita. E mais ou menos umas 400 pessoas me responderam. 280 e poucas voltaram numa capa. E as outras tantas, que são muitas também, voltaram na outra capa. Aí o que eu resolvi? Resolvi respeitar as duas opiniões. O livro tem duas capas. Aí os leitores podem chegar na banca, que vai ser lá no Arco da Velha, né? Depois vai ter na livraria também, e eles podem escolher se eles querem a capa com batom, a moça passando batom, ou só da boca sem o batom. E falando então dessa capa, né, que ilustra uma mulher passando um batom vermelho, e tem o título, né, Batom Vermelho, a obra é um tipo de leitura que pode agradar diferentes públicos e não só as mulheres? Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho até que até o público infanto-juvenil poderia ler, porque ele é muito levezinho, ele tem uma linguagem assim bem simples, a letra é bem grande, a edição é muito bonita, assim, muito muito agradável. Então Falando. não é só para as mulheres, não, né? É um tema, pandemia é um tema que interessa para todos, né? Desculpe, Ana, não queria te Não, interromper. imagina, com certeza. Falando sobre lançar, então, essa obra, né, na Feira do Livro de Caxias do Sul, qual que é a tua expectativa para esse lançamento de amanhã? É a primeira vez que tu vai lançar um livro durante esse evento? Não, não. Eu era professora da universidade, eu fui durante décadas, eu fui professora no curso de letras, tanto na graduação, como no mestrado, como no doutorado também. E aí, quando eu me aposentei, eu resolvi, como eu sempre dei literatura, eu resolvi fazer literatura ao invés de fazer a crítica da literatura. Então, nesse momento, eu escrevi um primeiro romance, que se chama Uma Fresta no Sótão, que também por esse programa aqui ele foi divulgado. Esse romance foi em 2018. Depois, em 2019, eu lancei um romance, um livro de contos chamado Mona Lisa no Retrovisor. Sabe o que é a Mona Lisa, né? Todo mundo conhece. Então, no retrovisor, é uma coisa assim bem original, né? Bem inusitada. E agora, então, é minha terceira obra que eu estou lançando, que eu não sei se dá para chamar isso de romance, de novela, de crônicas, né? Eu vou deixar assim para os críticos se virarem, né? Para os nossos ouvintes, então, que estão nos ouvindo e queiram também ver a outra capa alternativa, né, do Batom Vermelho, já que ela possui duas capas, podem, então, acessar ali o canal Comunicaverso no YouTube, onde está sendo transmitido esse programa, que ali, então, tem a imagem das duas capas. E para encerrar, então, Lisana, deixa um espaço aqui, né, para você, então, fazer o convite aos nossos ouvintes para o lançamento de amanhã.
Então está, amanhã às 18 horas nós vamos fazer um lançamento do Batom Vermelho, esperamos que os leitores venham, né? Eu estou à espreita deles, eu imagino que vai ter uma acolhida muito boa, porque eu tenho tido muitas confirmações de pessoas pelo WhatsApp, pelo Face também, né? Eu fiz uma boa campanha assim de divulgação do livro e muitas pessoas estão me dizendo, nos encontramos na praça, vamos nos encontrar na praça. Então, lá no Espaço 1, às 18 horas amanhã, vamos estar lançando o livro. E a banca do Arco da Velha vai estar vendendo, e o leitor que chegar lá para comprar um livro pode escolher se ele quer uma capa ou outra. Tá certo, então, Lisana, muito obrigada pela sua participação e bom lançamento amanhã. Muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês, a todo o grupo que está trabalhando, ao professor Marcel também. Um grande abraço, foi ótimo esse espaço para o Batom Vermelho, tá? E para mim.